Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução do sonho do pastor Dana Coverstone. O título do sonho é Fique de Olho no Prêmio. E começa assim. Este sonho começou comigo parado em uma esquina muito tranquila em uma cidade grande. E havia um monitor grande, como no Times Square, em Nova York, transmitindo notícias e os últimos números das ações ao lado de um centro da cidade, com muitos edifícios. Era bem cedo de manhã e o sol havia acabado de nascer e algumas pessoas estavam caminhando. Todos estavam segurando guarda-chuvas e mesmo que parecesse ser um dia ensolarado, todo mundo tinha este guarda-chuva. Logo atrás de mim estava uma banca de jornal da cidade. Quando eu digo da cidade, eu penso da cidade de Nova York, em Chicago, onde as portas de madeira se abriram, os jornais e as revistas estavam nas prateleiras. Eles tinham aquela banca de jornal e revista e artigos diversos, vendiam balas, cigarros e coisas assim, chicletes. E todas aquelas revistas de jornais, e o proprietário saiu em direção à beira da estrada e ficou ao meu lado, porque era onde eu estava parado na estrada apenas observando, e ele ficou ao meu lado. Ele também carregava um guarda-chuva e abriu como se estivesse chovendo, então ele tem este guarda-chuva ao lado dele tão cedo da manhã, parado ao meu lado na beira da estrada, e disse: "Você pode acreditar como o mundo está ficando ruim e quão pouco o governo está fazendo para consertá-lo?" E eu simplesmente disse, olhando para ele, que a minha fé está no Senhor. E eu falei isso muito normalmente e casualmente, sem nenhuma ênfase, apenas a minha fé está no Senhor. Ele meio que ficou na minha frente, segurou o guarda-chuva debaixo do pescoço, agarrou meus ombros com as duas mãos e disse: "Fique de olho no que nós te dizemos, não importa o quão ruim fique." Então ele disse: "Peça ao seu Senhor um tempo melhor." Então, por que estamos cansados da chuva? Ele espiou debaixo do guarda-chuva, olhei para o céu, peguei de volta. O meu primeiro pensamento foi: mas não está chovendo. Então ele pegou o guarda-chuva e disse: "Você sabe que eles estão cansados da chuva." Naquele momento, um caminhão com um grande baú atrás apareceu na esquina e o cara passou a cerca de 3 metros de mim e apenas alguns metros da beira da estrada. Cerca de meio metro dessa estrada por aí. Ele ficou bem ao lado desta grande poça. Parecia uma poça muito, muito grande. Quando o caminhão estava virando a esquina, uma porta lateral se abriu e um cara estava parado ali com um enorme pacote, que para mim parecia um fardo de feno quadrado. No começo, se você cresceu no meio oeste, você sabe o que parece um fardo de feno quadrado. E ele jogou para o alto com grande força enquanto o caminhão estava em movimento. Parecia que ele estava lutando para chegar lá em cima. Ele jogou no meio-fio, caiu bem no meio daquela poça. Percebi então que era uma pilha de jornais embrulhados, como eles costumavam jogar na esquina, os caras do jornal.
ele pousou e fez aquele splat, aquela poça grande, e aquilo espirrou no cara que estava parado ali. E parecia sangue. Então, aquele feixe quadrado de feno de jornais pousou naquela grande poça e jogou aquela substância coberta de vermelho em todos os lugares. Na minha camisa e na minha calça estavam cobertas com essa substância vermelha. Quando os papéis caíram e eu tirei um lenço, olhei. Eu nunca usei um lenço na minha vida, então isso se destacou para mim. Eu tirei este lenço, eu me limpei. Fui até um bebedouro e peguei este lenço. Estou limpando a minha camisa, tirando as manchas molhadas de mim. E essa substância vermelha que parecia sangue. E senti que tinha que tirar isso rápido. Foi o que eu pensei, eu tenho que tirar essa coisa de mim rapidamente antes que manche. E o cara da banca do jornal entrou, foi no fundo e andou pela poça, agarrou esse negócio de jornal, né, e se dirigiu para a banca. Todo o caminho para a volta da banca foi cerca de 20 pés. E ele está pingando essa substância vermelha durante esta trilha. E quando ele volta, ele deixa cair esse grande maço de jornais pesados no chão. Ele simplesmente joga no chão violentamente e toda essa coisa molhada espirra nos seus jornais, na sua banca de jornal. Em todo lugar está respingado. Aquela substância vermelha por todo o caminho, até o estande onde ele deixou cair os papéis. E ele perguntou se eu sabia o que era aquele material vermelho que estava nos papéis. Olhou para mim e disse: "Que coisa vermelha é essa?" E eu apontei para os jornais e revistas e ele disse para mim: "Senhor, você está bem? Você precisa de algum tipo de atendimento médico?" E eu disse: "A pilha de jornais caiu na poça de substância vermelha e espirrou sobre mim. E também sobre você." Eu expliquei para ele que eu tinha me limpado e mostrei para ele o lenço, que agora estava todo vermelho da substância que estava me cobrindo. E ele apontou o dedo para mim e disse: "Siga em frente na estrada, ou então você vai começar a assustar os meus clientes." A esta altura eu vi as pessoas passando com os guarda-chuvas e pegando os papéis e saindo e deixando um dinheiro em uma jarra. Esta jarra estava marcada com um escrito "Verdade Declarada." E todas essas pessoas também estavam cobertas com esta substância vermelha. E também não sabiam o que era aquilo. O cara do jornal se aproximou de mim novamente para perguntar como eu estava. E percebi que atrás da camiseta dele estava escrito com essa substância vermelha: "Estado superficial é o meu lugar. Estado superficial é o meu lugar." E de repente houve um tiroteio no meio da multidão e um carro saiu descendo a estrada, atirando no meio da multidão e ninguém se movimentava. Ninguém ligava, ninguém se movimentava, ninguém estava nem aí. E havia um jovem perto de mim que estava sangrando e eu corri até ele. Eu disse para ele ficar quieto porque havia levado um tiro. Eu fui pegar o telefone, mas ele disse que estava bem e que se atrasaria para uma reunião. Então ele tentou se levantar, embora sua perna não estivesse funcionando. O cara o tinha coberto, mas ele tem vários ferimentos da bala. Ele simplesmente não se movimenta. Parece que ele nem sente e nem parece que ele percebeu que levou o tiro. Então eu tentei segurá-lo. Quando outro tiro soou, ele levou um outro tiro bem no peito. Eu disse para ele: "Deita que eu te ajudo", mas ele apenas continuou tentando se levantar e finalmente seu corpo começa a ficar lento e fraco e ele morre ali mesmo. Enquanto ele estava tentando se levantar, eu deitei, olhei em volta. Quando notei que ninguém estava por ali protegendo. Nós vivemos em um país hoje que, se houver tiros, todo mundo vira a cabeça, abaixa, procura um jeito de ir embora, mas ali ninguém estava se movendo neste sonho, nem mesmo o jornaleiro que eu vi. Ele tinha levado um tiro e estava mancando pela banca, aplicando pressão no lugar, mas ele não estava em pânico, não estava dizendo "me ajude", ele estava apenas vivendo sua vida sem se preocupar com o fato de ter
levado esse tiro. A maioria das pessoas passava e não prestava atenção nos feridos, e ainda tinham seus guarda-chuvas. Ninguém corria e nem se escondia. Comecei a orar em línguas agora, e no sonho comecei a orar em línguas em voz alta. Eu estava só vendo pessoas morrerem, observando essas pessoas, e ninguém estava preocupado com o que estava acontecendo. Eu estava soluçando e chorando, podia sentir a perda. Foi um sonho muito empático, mas ninguém parecia estar levando nada a sério. Estava andando perto dos mortos, eles não se protegiam do atirador, e o outdoor grande começou uma contagem regressiva, e a parte inferior da tela mostrava que o mercado de ações estava caindo rapidamente. Na tela havia uma foto dos touros em Wall Street e um vídeo de pessoas quebrando janelas indiferentes. Quero dizer, sem preocupação. Apenas batendo nas janelas, quebrando-as, jogando cadeiras, sem emoção, sem olhares em seus rostos estavam quebrando janelas em prédios altos, então pulando daqueles prédios altos. Não houve grito, choro, nenhum grito, como se não houvesse energia nessas pessoas, nem grito de angústia. E outros que estavam ao redor também não prestavam atenção, como se fosse algo não real ou uma piada. E em seguida, uma âncora de notícias também que estava coberta com essa substância vermelha, fazendo uma redação na rua, estava coberta com aquilo e estava compartilhando algumas imagens de vídeo de coisas que estavam acontecendo na área, pessoas sendo baleadas, pessoas pulando da janela e tudo isso. Mas enquanto ela falava, num tom bem lento e monótono, ela não se preocupava, ela não se apressava. Ela só falava que não se apresse porque sabemos que tudo vai dar certo. Confie porque sabemos. Ela literalmente disse que as pessoas estão morrendo, mas não se preocupe, não se apresse. Sabemos que vai ficar tudo bem, confie. Ela deu um grande sinal positivo, então piscou com força. Então um homem se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. Eu me virei para ver e era o homem que eu sempre vejo. Ele me disse: eu vejo tudo, eu sei de tudo. Mas muitos na igreja veem tanto quanto esses que você vê nas ruas e não finge que não veem nada de propósito. Muitos no corpo não veem nada e isso é de propósito. Eu digo para você manter os seus olhos no prêmio e para ser consistente em sua disciplina. Eles ocupam-se em me servir em público, o cego conduzindo o cego para dentro da vala, e eu não posso ajudá-los como eu gostaria. Veja com os meus olhos, pois isso é tudo que precisa ser visto, e recuse-se de ver o que eles querem que você veja. Ele disse: eu vejo tudo, eu sei de tudo, mas muitos na igreja veem tanto quanto esses que você vê nas ruas. Eu digo para que você mantenha os seus olhos focados no prêmio e para que seja consistente em suas disciplinas. Eles estão ocupados em me servir em público. Os cegos estão levando os cegos para o fim da vala e eu não posso ajudá-los, embora eu queira. Veja com os meus olhos como isso precisa ser visto e se recuse a ver o que eles querem que você veja. E então ele foi embora. Então é isso, queridos, nós finalizamos por aqui. Eu vou estar traduzindo só a parte do sonho dele e não a parte do comentário. Se você quiser estar assistindo até o final do vídeo, você pode ir lá no canal do irmão Dana Coverstone. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.